Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Voltei com conteúdo de acentuação básica, ok? Para o sétimo ano, a aula do dia 17/11, livro do quarto bimestre, página 397, ok? A acentuação, galerinha, ela é um tema bastante complexo e ao mesmo tempo muito importante no espanhol, ok? Porque existem algumas palavras em espanhol que são completamente iguais no sentido de pronúncia e no sentido de escrita, e a acentuação vai fazer a mudança dessa palavra, do significado, da semântica dessa palavra, ok? Então é um conteúdo bastante importante, então prestem bastante atenção aqui, ok? Então temos aí regras básicas. Los monossílabos, via de regra, não são acentuados, ou seja, as palavras que possuem somente uma sílaba em espanhol, a gente não vai acentuar, ok? Exemplo, yo, luz e cruz. São palavras monossílabas, de uma sílaba só, então a gente não vai acentuar. Tenham isso em consideração, ok? Las palavras agudas, última sílaba tônica, sempre contando do final para frente, ok? São acentuadas quando terminam em vocal, N e S. Vogal, N e S. Palavras agudas. Então temos aí como exemplo común, corazón, después, francés, jabalí, jardim, pagaré e tabu, ok? Todas essas palavras aí, a última sílaba é a sílaba tônica, elas terminam em N, S ou vogal? Sim, todas elas. Então, essa última sílaba tônica será acentuada, ok? Las palabras llanas o graves, penúltima sílaba tónica, son acentuadas quando terminam em consonante, excepto N ou S. Ou seja, palavras llanas ou graves são acentuadas desde que a penúltima sílaba seja a tônica e ela tem que terminar em consoante que não seja N ou S. Temos como exemplo açúcar, césped, débil, fácil, futebol, mártir. Tem a penúltima sílaba tônica? Sim. Terminam em consoante? Sim. N ou S? Não. Então, a gente vai acentuar normalmente, ok? A penúltima sílaba tônica somente. Beleza? Las palabras esdrújulas, antepenúltima sílaba es la tónica, são sempre acentuadas. Ou seja, todas as palavras aí em que a antepenúltima sílaba tônica seja a tônica da palavra, a gente vai sempre acentuar, ok? Então, temos aí límite, mérito, pájaro. Vamos pegar a palavra pájaro, ok? Temos quantas sílabas? 3 sílabas. Pá, ra e ro, ok? Então, contando do final para frente, temos última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba, ok? Última sílaba, pro, penúltima sílaba, ra e antepenúltima sílaba, pá. Então, qual é a tônica? Pájaro. O pá é a mais forte, correto? Então ela vai ser a acentuada, é uma palavra esdrújula, ok? Las palavras sobresdrújulas, sílaba tônica anterior à antepenúltima, são sempre acentuadas. Então a gente tem aí uma palavra também que tem uma regra de sempre ser acentuada. Porém, a sílaba tônica ela vai ser sempre a anterior à antepenúltima sílaba, ok? Então, como eu já falei, sempre contando de trás para frente, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, anterior à antepenúltima sílaba. Ou seja, da quarta sílaba
para frente, ok? Então a gente tem aí cómpramelo, dígamelo, ok? Vamos pegar a palavra dígamelo. Lo como última sílaba, me como penúltima sílaba, ga como antepenúltima sílaba e di como anterior à antepenúltima sílaba. Então, repitam comigo. Dígamelo, dígamelo. Qual é a sílaba tônica? Di, que é a sílaba mais forte. Então, essa sílaba, ela será a acentuada e é uma palavra sobresdrújula, ¿ok? Seguindo, se acentúan las palabras que tienen hiato compuesto de una vocal abierta, A, E, O, y otra vocal cerrada, I, U, desde que seja tônica, ok? Então, se a gente tem um hiato, que é um encontro aí de vogais aberta e fechada, aberta A, E e O, e fechada I e U, e esse encontro for tônico, a gente então vai acentuar, ok? Então temos as palavras aí como exemplo: acentuo, baúl, dia, país. Notem que eu falei bem devagarzinho para que vocês percebam qual é a sílaba tônica. Acentuo, baúl, dia, país. Então a palavra aí será acentuada nessa sílaba tônica. Beleza? Los adverbios terminados en mente conservan la tilde del adjetivo del que derivan. Os advérbios terminados em mente conservam o acento do adjetivo ao que derivam, ok? Então a gente tem aí como exemplo ágilmente, comumente, rapidamente. Ágil, que é a palavra base, comum, que é a palavra base, e rápido, que também é a palavra base, são acentuadas, ok? Cada uma com sua regra. Quando a gente transforma essa palavra, esse adjetivo, num advérbio, colocando o sufixo mente, a gente vai então manter essa acentuação, ok? Bem, os exercícios desse conteúdo estão aí na página 398, 399 e 400, ok? Na próxima aula eu volto com a correção. Agora, seguindo aí com o conteúdo de acentuação diacrítica, ok? É uma outra parte da acentuação que também é importante porque são palavras iguais que se pronunciam igualmente, porém o que vai diferenciar a semântica, o significado delas, é justamente a acentuação, ok? La acentuación diacrítica es usada para diferenciar palabras que se escriben de la misma manera, pero tienen significados distintos, o sea, son homófonos. Son ellas. Com acentuação e sem acentuação. Fiz duas tabelas aí para que vocês percebam, ok? Então, el com acento é um pronome pessoal. El sem o acento, artigo definido. Mi com acento, pronome pessoal. Mi sem acento, adjetivo possessivo. Te com acento, substantivo. Te sem o acento, pronome pessoal. Tu com acento, pronome pessoal. Tu sem o acento, adjetivo possessivo. Si com acento, advérbio de afirmação. Si sem o acento, conjunção condicional, ok? De com acento, forma do verbo dar. De sem o acento, preposição. Se com acento, forma do verbo saber. Se sem o acento, pronome pessoal, ok? Los pronombres que, cual, cuales, quién, quiénes, cuán, cuándo, cuánto, cómo, dónde y a dónde llevan tilde cuando son pronombres interrogativos o exclamativos.
Quando no lo son, viene sin tilde. Ou seja, esses pronomes aí existem as duas formas também, com o acento e sem o acento. Quando ele for um pronome interrogativo ou exclamativo, quando ele estiver dentro de uma pergunta ou de uma exclamação, ele vai levar aí a acentuação, ok? Quando não tiver dentro de uma interrogação ou de uma exclamação, não precisa colocar o acento, ok? Aí no livro de vocês, o livro do PEC, tem a regra 2 e 3 que já não existem na gramática espanhola, ok? Eu vou inclusive mandar para o Léo essa questão para que ele possa enviá-la para a galera do PEC para que possa ser retirado, ok? Exercícios desse conteúdo na página 405 e 406. Realizem os exercícios porque esse conteúdo ele é importante. Na próxima aula eu volto com a correção, ok? Muchísimas gracias, chicos, por assistir hasta aqui. Um beijo, adiós.